Tem algumas obras que me emocionam muito. Me emocionam ao ponto de fazer eu chorar. Fazer eu chorar e ter sentimentos muito complexos, às vezes, emoções muito fortes, tipo A Vida é Bela, um filme, o livro Vidas Secas. E hoje tá sendo bem complexo gravar esse vídeo, porque Flores para Algernon me trouxe um sentimento, que é muito difícil de colocar no papel. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo sem pauta. Eu não escrevi nada. Assim, para não dizer que eu não escrevi nada, eu tô com uma cola aqui do lado, só para lembrar o nome do autor, data de lançamento do livro, coisas do tipo. Eu simplesmente, depois de muita tentativa de tentar escrever alguma coisa, de tentar bolar algum raciocínio sobre o que esse livro representou para mim, na minha leitura, eu cheguei à conclusão de que eu tinha que falar francamente. E, assim, pior escolha possível, né, para eu começar a falar sobre literatura no meu canal. Poderia ter começado com vários outros livros que seriam muito mais fáceis. Mas não, tive que começar por esse aqui, onde eu não consigo nem escrever uma pauta. O lance do Flores para Algernon é que, além de toda a discussão que tem sobre o assunto do livro e todas as reflexões que você pode fazer, e todas as emoções que você sente pelo personagem, pela história e pelos acontecimentos, é complexo, porque você acaba se colocando no lugar também, principalmente para quem tem algum histórico, quem já viveu algo parecido com o que acontece com o personagem, com o protagonista do livro. Então, assim, para estrear uma parte de resenha literária aqui no canal, eu vou falar de coração aberto sobre essa obra aqui que deixou meu coração amanteigado. Não sei se essa é a melhor expressão, na verdade nem sei se essa é uma boa expressão, tem nada a ver. Saudações cafezistas, aqui é o Mustefaga e sejam todas bem-vindas e bem-vindos à La Cafeteria. Eu não posso esquecer que todo começo de vídeo eu lembro que todos os conteúdos que são produzidos no La Cafeteria, aqui no canal, lá na Twitch, são realizados graças ao Apoia-se. Então, se você ainda não conhece o nosso projeto de financiamento coletivo, conheça com o link aqui na descrição, participe de grupos exclusivos, de sorteios todos os meses. Rolou um sorteio de um Kindle no especial de dezembro. E também de me seguir nas redes sociais, @Mustefaga no Instagram, @Mustefa_H no Twitter. Lá a gente consegue trocar uma ideia mais próxima. E, bom, eu vou tentar, como eu falei, isso aqui é um vídeo sem pauta. Normalmente, quando eu faço qualquer tipo de conteúdo, principalmente sobre quadrinho, eu vou atrás de ver quem é o autor, quem é o ilustrador, qual é o histórico que tem por trás de todas, da equipe, o histórico por trás das ideias, da criação de uma determinada história, enfim. Eu faço essa busca porque eu acho importante esse tipo de informação, né, ser passada ali numa análise, numa crítica, né, de um quadrinho, de um livro, enfim. Só que esse aqui não é um livro... Não é um livro misterioso para o público, principalmente da galera da literatura. É um livro que tem muitos vídeos de críticas, de resenha no YouTube. Muitos desses vídeos falam com muita propriedade sobre o histórico do autor, que é o Daniel Keyes, como ele ganhou vários prêmios com essa obra, né? O Flores para Algernon, ele começou escrevendo como contos, né? E esses contos ganharam prêmios, depois o livro ganhou prêmios, enfim. Eu não queria trazer para essa parte, eu queria falar mais sobre o que esse livro representa e o que ele representou pra mim. Pra isso eu vou contar um pouco sobre o livro, né, sobre a premissa do livro. Uma curiosidade, eu não lembro quando eu ouvi falar desse livro pela primeira vez, eu não me recordo se foi em algum canal no YouTube. Eu lembro que a Ana, do Pausa para um Café, já tinha falado desse livro. Enfim, eu não lembro exatamente. Só que quando eu fui pesquisar na Amazon, quando eu pesquisei, é porque tinham me falado que era um livro de ficção científica. E aí você vem com todo um histórico na cabeça de livros de ficção científica, de filmes, e aí você já começa a imaginar capas, sabe? Quando você pega um livro do Asimov, você sabe que é um livro do Asimov. Por exemplo, eu tô lendo Solaris, que é inclusive live no próximo sábado. Quando que é sábado mesmo? Dia 29. Lá na live, nós vamos ter a gravação da roda de leitura de Solaris, que é uma ficção científica animal. Enfim, quando eu bati o olho na capa, eu falei, ué, você vê aqui só na capa, tipo, o rosto aqui de um homem, né? Belo queixo, né? Um formoso queixo bundinha. Cara, eu de verdade eu pensei, caralho, parece aqueles livros de romance engraçado, sabe? Livro de romance engraçado, você sabe o que eu tô falando? Sabe? Uma parada meio pesada. E aí eu achei muito curioso, eu falei, cara, que capa esquisita, né? E aí eu comprei, né? E comecei a ler logo de cara, assim que ele chegou.
E é curioso porque o livro ele conta a história de um personagem, né, um homem chamado Charlie Gordon. E o Charlie é um homem de 30 anos, 32 anos, que sofre de uma deficiência intelectual. Em algum momento no livro ele aborda sobre o que é essa deficiência intelectual. Voltando, esse é o meu primeiro vídeo sobre literatura em específico, então eu vou tentar, ao máximo, não dar spoiler e vou omitir algumas informações para que vocês possam ter as informações na leitura. Mas ele tem um déficit de aprendizado, ele tem um atraso. O livro é interessante porque o livro usa a palavra retardado. Fala constantemente assim, ele tá na instituição para retardados, ele é uma pessoa retardada. E é curioso porque isso não é um termo utilizado hoje em dia, não é uma forma ética de se falar, né, sobre uma pessoa que tem alguma deficiência cognitiva, tem alguma deficiência intelectual. E esse livro ele foi escrito em 66, então dá para entender por que tem esse linguajar. E eu acho muito interessante que a Aleph deixou esse termo aqui mesmo, ela não fez nenhuma correção. E eu acho isso interessante, isso ajuda você a entender algumas coisas a mais também no livro. Bom, você acompanha o Charlie Gordon num experimento que ele vai participar. Esse experimento, ele é um experimento que promete, ou ali, como o próprio nome já diz, ele é um experimento, ele não é algo concreto, ele não é algo definitivo, teoricamente, de tentar elevar o QI de uma pessoa, de tentar transformar uma pessoa que tem essas dificuldades intelectuais, que tem essas dificuldades de aprendizagem, e fazer com que ela consiga ter um QI mais alto. Eles usam muito o QI aqui como padrão de inteligência. A gente sabe que hoje em dia existe uma diferença da forma que você vai avaliar, né? O QI é muito mais avaliado pela média hoje, mas eles usam esse parâmetro como, olha, você tem um QI de 60, que é o que o Charlie tem, e você vai ficar com um QI de 100 e blau, e ele é essa cobaia. Ele é essa cobaia desse experimento que já tinha sido testado com um outro paciente, que é um ratinho chamado Algernon. Então, o Flores para Algernon, o Algernon é o ratinho desse experimento. Tinha sido um sucesso, o rato ele realmente era bem inteligente, ele era um rato muito mais inteligente do que outros ratos, né, outros seres da espécie dele. E isso faz com que o Charlie, que é um cara muito legal, que é um cara muito bacana, que é um cara que... A gente vai falar muito sobre inocência, tá? Mas nesse momento ele é uma pessoa muito positiva, muito alegre, mesmo com as limitações dele. Então o livro todo, na verdade, ele é um diário. Ele é um diário do progresso desse experimento. Tanto que nas primeiras páginas você fica um pouco perdido. Eu fiquei um pouco perdido, eu não sabia do que se tratava o livro. Então você vê uns erros grotescos, assim, uns erros ortográficos, de acentuação, de pontuação. Por exemplo, ele escreve março, em vez de ser com cedilha, ele escreve março com 2 S's. Porque ele não sabe escrever a palavra março, então ele não sabe organizar as ideias do que ele está escrevendo. Então os próprios médicos pedem para ele, né, pedem para o Charlie fazer esse diário, porque esse diário vai ser, na verdade, o estudo sobre a evolução cognitiva dele, a evolução intelectual dele. Então, no começo, você é apresentado para esse Charlie Gordon, que é um cara super apaixonado pela vida. Ele é super apaixonado pelos amigos, pelos amigos que ele tem, pelo trabalho dele. Ele trabalha numa padaria. Ele vê as coisas numa inocência, cara. A forma que as pessoas tratam ele acha que todo mundo ama ele. Esse é um vídeo muito difícil. Porque assim, na cabeça do Charlie, as pessoas são muito boas com ele. As pessoas são muito boas, as pessoas amam ele, as pessoas se divertem com ele. Mas no fundo não é isso que acontece. Mas não é o Charlie que conta isso pra gente. Não é o Charlie que fala, eu caí, derrubei tudo, todo mundo riu de mim e eles estão fazendo maldade comigo. Pelo contrário, o Charlie, na verdade, quando isso acontece, isso é algo que acontece ali no começo, uma cena parecida com essa, ele acha que tá todo mundo rindo com ele, que todos são amigos dele. Ele tem uma inocência, ele não tem nenhuma capacidade de compreender o que se passa ao redor dele de uma forma madura, de uma forma realista. E é nesse momento que eu começo a fazer relações comigo. Não comigo em específico, mas tem um caso na minha vida. Quando eu era criança, na quinta ou sexta série, acho que quinta série, eu tinha um colega de sala que se chamava, eu vou chamar ele de Pedro. Quase falei o nome do cara. O Pedro, ele era diferente. Isso não é uma definição minha. Não sou eu que estou
falando que ele era diferente. Isso foi o que foi nos passado na época. Pelos professores, pelos pais. Assim, o Pedro é diferente. Não houve nenhuma explicação exata sobre o que o Pedro tinha. Se o Pedro tinha algum problema. O Pedro claramente era uma criança autista e sérios problemas cognitivos e bem severo mesmo. Ele tinha um tratamento especial, ele tinha um tratamento diferente. E ao invés disso ter sido explicado pra gente, foi explicado só que ele era diferente. Obviamente, todos nós já fomos criança aqui e nós sabemos o quanto as crianças são problemáticas. Quanto criança é difícil de lidar, quanto criança é maldosa na escola, principalmente quando você deixa a criança interpretar da forma que ela quiser alguma situação. Então, assim, o Pedro, ele sofria muito e isso me incomodava bastante. Eu tenho isso desde pequeno. Eu não consigo, me dá pavor de ver pessoas sendo humilhadas, assim, sendo, sabe, ou sendo humilhadas ou sendo agredidas gratuitamente. Isso é uma coisa que me dói muito. Eu tenho isso desde pequeno e isso me doía muito quando eu via isso acontecendo com o Pedro, porque os alunos, cara, muitos alunos ali meio que cagavam pra esses problemas, ficavam sacaneando o menino, ficavam pegando coisa dele e ele ficava perdido porque ele não sabia por que aquilo estava acontecendo. Eu conversava com a minha mãe, eu ficava, mãe, não é possível, por que isso tá acontecendo? Eu ficava completamente perdido. Acabou que o Pedro virou meu amiguinho de escola, né? Eu ficava bastante tempo com ele, ajudava ele em muitas coisas. E novamente, eu ainda coloco um pouco, eu ainda sou muito positivo e coloco muito a inocência de uma criança de também fazer essas maldades. A relação da criança ser inocente, ela não saber o que ela tá fazendo, é diferente de um adulto. Sabe? É diferente de um adulto fazer esse tipo de atitude. Porque o adulto, ele tem a ciência do que ele tá fazendo. Ele sabe, ele amadureceu o suficiente, ele viveu o suficiente, ele tem experiência na vida o suficiente pra não replicar esse tipo de agressividade. Eu não tô usando a palavra bullying aqui, porque eu acho que essa palavra não combina com esse momento. É maldade mesmo. É um adulto ter esse tipo de maldade. E é isso que acontece no livro. Você vê que o Charlie, ele age como uma criança, ele tem a inocência de uma criança. Ele tem quase a pureza de uma criança para esse tipo de tópico, né? Para esse tipo de situação. E quando o Charlie ele participa desse experimento e você começa a ver o progresso, e aí que eu entendi por que era um livro de ficção científica, porque ele mexe muito ali com relações de você tá mudando geneticamente uma pessoa a ponto de uma forma que não existe, né? Ajudar de uma forma tão drástica assim uma pessoa que tem severas condições intelectuais e não da forma que o livro apresenta, porque o Charlie, ele vai virando um gênio, ele vai ficando muito inteligente, ele vai ficando inteligente ao ponto de ser considerado quase que um gênio, assim. Esse progresso é muito legal porque o ratinho, que é o Algernon, é um companheiro de experimento dele. Você vê no livro que eles competem, né? O Charlie, ele fica muito chateado porque ele sempre perde pro Algernon. O Algernon ele é muito mais inteligente, eles fazem uns jogos de uns puzzles de labirinto, e o Algernon sempre ganha dele, e ele transforma aquilo como uma meta, um objetivo. Eu preciso ganhar do Algernon, né, nesse labirinto. E você vai vendo com o crescimento do Charlie, que vai tendo uma separação dessa antiga realidade, desse antigo Charlie, do Charlie que achava que todo mundo amava ele, que todo mundo era bom com ele, e na verdade não era. Ele começa a ter noção de como a vida funciona de verdade, começa a passar um filme na cabeça dele de tudo que ele viveu e como ele foi ingênuo, e isso começa a transformar ele em uma outra pessoa. Cada vez que ele fica mais inteligente, cada vez que ele progride mais em relação ao QI, à inteligência, ele começa a ficar mais amargurado, ele começa a ficar mais deprimido, ele começa a virar uma melancolia a vida dele. É um livro que te faz pensar bastante. O que realmente importa para a nossa vida, tanto para você quanto para os outros. Porque o grande sonho do Charlie Gordon, ali do começo do experimento, era ele ser mais inteligente. Ele sonhava com isso, ele falava com as pessoas, eu vou ser inteligente, um dia eu vou ser tão inteligente quanto o padeiro que trabalha comigo, um dia eu vou ser tão inteligente quanto a minha professora. E ele tem esse desejo latejante assim com ele, e é muito emocionante, e é cativante, e você vê só coisa positiva com isso, porque você pensa, uau, que ótimo, é um experimento que vai melhorar a vida dele. E às vezes a gente mesmo não sabe o que é melhor pra gente e pros outros, que ainda tá muito entranhado na nossa cultura o que é o sucesso, o que representa você ser uma pessoa, um homem, uma mulher
de sucesso, de alegria, a gente ainda tá muito baseado naquele mesmo mantra lá do dinheiro, do sucesso, da casa, do casamento, de coisas materiais. O Daniel Keyes, na minha opinião, faz uma crítica muito grande a esse tipo de glorificação, sacou? E também é um livro que fala muito, de forma bem minuciosa, sobre religiosidade. Não é um livro que eu diria que é um livro ateu, mas ele é um livro que mostra ali um pouco sobre a relação entre o homem e Deus, ou uma entidade qualquer, e como essa relação está ligada entre a falta de capacidade que você tem de pensar nesse meio termo, de elaborar suas próprias ideias, suas próprias conclusões, se nesse meio teria algo a mais que você poderia pensar, que você poderia raciocinar por conta própria. Mostra como a aproximação de algo mais espiritual está ligada também, eu não vou dizer que está ligada à falta de conhecimento, não é essa a conclusão que eu cheguei, também não acho que é isso que o livro quer passar. Mas pode ser algo próximo a isso. Talvez seja muito mais fácil você ser uma pessoa, e eu não estou falando sobre uma religião específica, talvez seja muito mais fácil você ser uma pessoa religiosa, ser uma pessoa que tem uma crença, quando você está muito confortável no momento que você está agora. Como eu falei, esse é um vídeo sem pauta, talvez eu esteja sendo muito complexo no que eu tô tentando dizer. Nem complexo, talvez eu não esteja conseguindo explicar, mas são sentimentos que eu tive com o livro. O livro em si, ele fala muito mais sobre questões sociais, questões humanas, que eu não quero me aprofundar, porque eu não quero dar nenhum tipo de expectativa ou spoiler sobre a história. Mas eu posso dizer com tranquilidade, sim, sem pensar duas vezes, que foi uma das histórias mais emocionantes que eu já vi. Fez lembrar muito sobre a minha vida, me fez lembrar muito sobre minhas escolhas, me fez lembrar muito sobre o que se passa ao meu redor, que às vezes, no dia a dia, às vezes a gente não enxerga, e me trouxe memórias antigas, como eu falei. O final desse livro aqui é uma coisa arrebatadora. A cena final do livro é assim, uma reflexão que a gente poderia ficar horas aqui conversando sobre a reflexão final desse livro, mas é destruidora. É destruidora. Você termina de ler, você fica, meu Deus, dá até uma coisa no esfíncter, que você fica... Ah! É muito, muito emocionante. Como eu falei, próximo a outras obras, tipo A Vida é Bela, que eu me derramo até hoje de chorar quando eu vejo, quando assisto, a Vidas Secas, que se eu ler de novo eu vou desmanchar também. Talvez seja uma das minhas obras preferidas de todos os tempos, entre quadrinho, livro, cinema, série, o que for. Indico muito a leitura, principalmente a reflexão que vem junto com ela. A reflexão, isso aqui te consome durante muito tempo ainda. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham curtido esse formato. Como eu falei, eu literalmente estou gravando sem pauta, por isso que o vídeo pode ter ficado muito grande, pode ter ficado meio complexo de entender, mas eu não conseguiria fazer esse vídeo, criar esse vídeo, desenvolver toda essa estrutura de pensamento no papel. Eu precisei soltar aqui o que estava na minha cabeça, o que eu senti, porque é isso que o livro fez comigo, e eu espero que é isso que faça com você também. Algumas curiosidades, peraí, tem curiosidade aqui. Tem 2 adaptações no cinema. A primeira é Os Dois Mundos de Charlie, um filme de 68, que até deu o Oscar pro Cliff Robertson, e tem um filme de 2000, que é Flores para Algernon, é o filme mesmo. Desculpa, é o nome do livro mesmo. O filme de 68 é bem mais legal. O de 2000, ele é mais emocionante. Assiste os dois, são ótimos. São filmes pequenos, inclusive. Tem 2 referências na cultura pop, bem interessante. Uma é um episódio dos Simpsons, que o Homer vai passar por um teste pra ele ficar mais inteligente, e aí eles descobrem que, na verdade, o Homer é burro porque ele tem giz de cera enfiado no cérebro, porque ele ficava enfiando giz de cera no nariz e parava no cérebro. E no Brooklyn Nine-Nine, um episódio lá que o Jake Peralta, o chefe lá, o chefe Holt, eu acho que é o nome, tá falando com ele. Aí ele fala, inclusive tem um rato aqui na tua estante. E quando ele abre, ele fala, Algernon, tipo, Algernon, né, do livro Flores para Algernon. Than any other detective here. You also have more mice living in your desk than any other detective. Algernon! You guys, Algernon's back! Então são 2 referências legais. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você assistiu até aqui, isso aqui com certeza foi um vídeo bem longo, digita aí nos comentários Cauabanga.